Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano do Colégio Emaús. E aí, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Vamos aprender hoje um novo conteúdo, tá? Se relaciona um pouquinho, tá, com os outros, pois vamos continuar falando de recursos naturais, ou seja, aqueles recursos que se encontram, podemos encontrar na natureza. São os recursos minerais. Onde encontrá-los? E aí, onde vocês acham que nós podemos encontrar? Bom, então, primeira coisa, antes da gente responder e iniciar a nossa aula, pode separar aí o livro de vocês, abrir lá na página 69, tem um texto lá muito interessante, vocês podem dar uma lida, né? E vamos então iniciar a nossa aula. Então, novamente frisando, né? Recursos minerais é um tipo de recurso natural, tá? Então podemos chamar de recursos naturais minerais, beleza? Porque eles estão presentes aí na natureza. Então temos aí pedras, tipos de rocha, né? São várias coisas que vão ser consideradas recursos minerais, tá? Bom, vejam só, a crosta terrestre é constituída por uma variada quantidade de rocha. Rocha mesmo. O que é rocha? É um nome melhor para pedra, tá? Pedra a gente falava antes de estudar, tá? Como nós estamos estudando ciência, nós vamos passar a chamar de rocha, beleza? Então, a partir de hoje, a gente não chama mais pedra de pedra. Nós vamos chamar de rocha. E tem vários tipos de rocha, tudo bem? Percebam que é só a gente ir na rua que se a gente observar, existem pedras, rochas que são mais rígidas, rochas que são menos rígidas, ou seja, mais fácil de quebrar. Tem umas que são grandes, tem umas que são cinza, tem umas que parecem que são rocha, mas na realidade é uma terra mais umedecida, bastante dura. Então, rocha, pessoal, pode ser considerado pedras, beleza? Muitas delas formadas por minerais que podem ser usados pelo homem em suas atividades produtivas, ou seja, atividades industriais, tá? Que vão servir como base aí para as indústrias. Os minérios contidos no subsolo, ou seja, aqueles minerais lá que constituem o solo, servem de matéria-prima para a fabricação de inúmeros objetos, tá? Então, vejam aí alguns exemplos. Existe aí hematita, bauxita, cassiterita, cromita, pentlatita, pirolusita, beleza? E percebam que elas são diferentes, porque o processo de formação é diferenciado. De acordo com a umidade pode interferir, o, em que altura que esses minerais, né, são encontrados no subsolo. Eles são encontrados assim, a que ponto? A 5, 6 metros abaixo do solo, 10 metros abaixo do solo, entendeu? Então, de acordo com essas circunstâncias que vão delimitar aí o tipo de rocha, tá, que pode ser formado. Bom, os minerais são extraídos da natureza, então esses minerais eles vão compor a rocha, tá? São minerais que vão compor, vão formar os tipos de rocha diferentes, de acordo com o local, de acordo se lá já teve rio, se é um local úmido, se é um local mais exposto ao sol. Então, são fatores que o ambiente vão formar o tipo de rocha em determinado local. Então, eles são extraídos da natureza, mais precisamente do subsolo. Então, temos aí uma primeira camada que nós chamamos de solo, mais embaixo ainda nós chamamos de subsolo.
Existem rochas que podem estar presentes no solo. Outros tipos de rochas podem se formar no subsolo. É ainda mais profundo de se encontrar, tá? Após essa etapa, que recebe o nome de extrativismo mineral. Anotem este conceito porque é muito importante, pessoal. Pode escrever aí do lado aí, extrativismo mineral e colocar um asterisco, tá? Porque nós vamos falar muito sobre extrativismo, tá? O extrativismo mineral é quando o homem ele retira esse minério, retira essa rocha para vender. Existem também outros tipos de extrativismo, tá? Que vai estar sempre relacionado a isso. Quando um homem, seja um agricultor, um fazendeiro, ele utiliza uma área dele para extrair algo natural, algo que está presente na natureza. Então, os minerais estão presentes na natureza? Sim. Posso retirar? Sim, pode. Então, eu estou fazendo um extrativismo. O que é extrativismo? É retirar algo da natureza, tá? E a gente volta a falar sobre esse extrativismo mineral. Os minérios seguem para a siderurgia. Então, assim, após o extrativismo mineral, que é retirada desses minérios, eles seguem para siderúrgicas, que são essas fábricas, tá? Como se fossem fábricas para tratar. Olha só, onde são forjados ou beneficiados. Eles são beneficiados, tá? Como ele estava no solo, a grande chance desse mineral vir com terra, vir com outros minerais misturados, tá? Ele estava dentro do solo. Então, o que eles fazem? Eles querem só aquele mineral específico. Eles querem só um para fazer o alumínio. Eles querem só o ouro. E o ouro não tá. Ele não fica sozinho lá. Quando ele é extraído, ele vem surgir terra, surgir outros minerais. Então, o que eles acontecem? Na siderúrgica, eles limpam esses minerais e beneficiam eles, para então serem transformados em bens de consumo, como carro, moto, joias, eletrodomésticos e muitos outros, além de serem úteis também na construção civil. Turma, o que é construção civil? Construção de casas, apartamento, tá? É uma responsabilidade aí que os engenheiros civis podem assumir, que é construir mesmo, tá? Como a gente pode ver nessa imagem, né? Tem esses guindastes, né? Para construir casa, apartamento, shoppings, tanto todo tipo de construção civil. Então vejam só, durante a construção civil eles precisam de materiais, que tijolo, cimento, muito ferro, não é mesmo? Vejam só aqui. Só para um guindaste desse funcionar, tem que ter o quê? Cabo de aço, ferro para suportar o peso que vai carregar, alumínio, né? Então, a construção civil precisa de ter esses materiais para de fato fazer a construção dos edifícios, casas e apartamentos. Um tijolo, por exemplo, ele é formado à base de materiais que são extraídos do solo. O cimento, o que pode ser? O cimento ele é construído de quê? Bom, parte pode ir areia, né? Então a areia é retirada de quê? De um tipo de rocha, tá? Então, construção civil é muito utilizado esses minerais que são extraídos da natureza. Bom, então para extrair esses minerais não é fácil não, é difícil, tá? Por isso que eles fazem? As grandes empresas que dominam o mercado, Minas Gerais, pessoal, tem um histórico de ser muito rico em minério, tá? Mas não existe só um tipo de minério. Nós não estamos falando de minerais, ou seja, existem vários. Então, para cada mineradora, eles extraem um tipo de minério.
que pode ser, por exemplo, o minério de ferro, tá? Mas existe também o minério para retirar ouro. Então, eles fazem essa cratera enorme e vão construindo elas aos poucos, tá? Porque à medida que ela vai sendo, que eles vão aumentando o buraco, a cratera, eles vão retirando, tá? Então, o que eles fazem? Vão lá, libera uma área, né? Liberou uma área, detalhe que tem que ter uma documentação que permite desmatar aquela área, né, pessoal? Porque gera impactos ambientais, tá? Que a gente não pode deixar de esquecer isso, porque geram vários impactos ambientais, ou seja, impactos na natureza. Nesse espaço aqui, ó, antes haviam animais, haviam seres vivos. Então, a empresa solicitou um documento que ela entende os impactos ambientais, então ela tem que recompor uma área, né, nativa posteriormente, tá? Então eles vão lá, depois que está tudo ok, as documentações estão ok, eles começam a retirar terra e vão levando para essas esteiras, né, onde o material vai ser separado de acordo com o peso, né? Enfim, eles vão retirando os materiais que, no caso, a empresa está interessada, seja minério de ferro ou tipo de outro minério. Então, mais uma imagem aí, né? As esteiras auxiliam no processo de separação do mineral, ele vem todo sujo, né? Ele vem misturado com o solo e outros tipos de minerais, e posteriormente a empresa leva até aos trens, tá? A ferrovia é muito utilizada para o transporte desses minerais. Por quê? Fica mais fácil de levar uma grande quantidade, tá? E a perda é menor, tá, pessoal? Não sei se vocês perceberam quando vocês forem passar próximo de uma linha de trem, reparam que ela fica sempre suja, tá? Que região que mora perto sabe muito bem como que é. Sai muita poeira, né? O que é essa poeira? É um minério. Se a gente passar assim a mão em cima, assim, de um trilho, perceba que vai ter um tanto de poeira. É um minério, tá? É de ferro que vai sendo carregado aí pelos trens ao longo de uma ferrovia até os portos, né? Que é no litoral. Então a maioria desse minério também ele é vendido, tá? Para outros países. Legal, não é mesmo? E então, ó, curiosidade, como eu comecei a falar, Minas Gerais tem muito. Então, olha o nome do nosso estado: Minas Gerais. Então, é desde muito tempo que o estado de Minas Gerais sempre teve muitas mineradoras, porque aqui nosso solo é muito rico em minério, tá? Aqui a gente já teve muito ouro, então minério de ferro, ferro tem bastante também, tá? Então, curiosidade, né? Devido ao fato do nosso solo possuir muitos minérios, né? Existe o nome aí do nosso estado chamando de Minas Gerais. Bom, então um exemplo aí é o alumínio. Vejam como ele é, né? Aqui uma moeda só para ver o tamanho da pedra, né? Tem como uma escala. Ele não vem puro, o alumínio, tá? Ele vem todo separado em formato de bauxita, tá? Então, olha só, são essas pedras aqui, tá? E o que acontece? Eles pegam essas pedras, tudo misturado, levam lá para a esteira, passam pela indústria lá, né, pela fábrica, beneficia ela, né, para formar o alumínio. Então, olha só, ele é uma mistura de óxidos de alumínio formada a partir de decomposição de rochas alcalinas ao longo de milhões de anos, tá? Então, olha só, nada parecido com o alumínio que nós estamos acostumados a ver, não é mesmo? Então, ele é bem diferente quando é encontrado na natureza. O ferro. Então vejam só, o ferro é utilizado majoritariamente para a produção do aço, tá? Então, o ferro pode ser encontrado na natureza
E pode ser construído também o aço a partir do ferro, tá? Que é amplamente utilizado na construção civil e indústria pesada, assim como bens de uso. As siderúrgicas são responsáveis pela transformação do minério na liga, tá, pessoal? Então, o ferro é amplamente encontrado também aqui no nosso estado, né? Não é à toa que a maioria das mineradoras da Vale do Rio Doce, é uma das maiores mineradoras do Brasil e até do mundo, se bobear, utilizam, extraem o minério de ferro das suas mineradoras. Bom, uma outra curiosidade, o urânio, vejam só, parece um pouquinho com ouro mesmo. Então ele é utilizado principalmente para geração de energia nuclear. Então olha só, para a produção de energia nuclear, eles utilizam aí uma matéria-prima que é o urânio, tanto em usinas nucleares quanto na propulsão de sondas espaciais e veículos de grande porte, como submarinos e navios. Interessante, não é mesmo? É o urânio. Então, e o carvão mineral? Então, olha só, o carvão mineral é diferente do carvão que a gente utiliza para acender churrasqueira. Esse daqui é o carvão mineral. É uma rocha sedimentar, uma rocha, tá? Formada através da decomposição de plantas. Então, aquela madeira decompôs, uma árvore morreu, aquela madeira vai se decompondo, né? Entrou dentro de uma rocha, aqueles minerais foram se acumulando, né? Até formar o carvão mineral. Esse fenômeno ocorre basicamente em todos os continentes. As alterações climáticas ao longo do tempo possibilitaram a ampla formação de reservas de carvão ao redor do mundo em diferentes eras geológicas. Interessante falar que o processo de formação desses minerais é ao longo de muito tempo, pessoal. Não forma de um dia para o outro. Por isso que eles chamam de eras geológicas, ou seja, demoram bastante tempo para a sua formação. E o petróleo também, amplamente conhecido, né, formado através da decomposição de matéria orgânica acumulada, tá? Matéria orgânica mesmo. Imagina só, restos de animais, frutas, legumes, né? Petróleo nada mais, nada menos do que matéria orgânica, só que acumulado ao longo de muito tempo, tá? Ao longo de centenas de anos, aquela matéria orgânica acumulada vai se decompondo até formar aí o petróleo. Então, olha só, curiosidade, quase 70% produzido no mundo é destinado à produção de combustível, enquanto o resto é utilizado na indústria como matéria-prima. Através dele, pode ser construído também outros materiais, não só para a produção de combustível. E sem falar também da água, né, pessoal? Como a gente já falou, também é um recurso natural, né, extremamente importante, que a gente já falou bastante, né? Usado na indústria, agricultura, né, para a produção de bens de consumo, irrigação, né, e até mesmo para manter a nossa saúde. E o ouro? O ouro também, pessoal, é extremamente caro. Por quê? O ouro é um recurso natural, mineral, caro, porque ele é raro. O preço, pessoal, é dado por quão raro é aquilo, tá? O ouro é fácil de encontrar? Não. Ele é difícil, extremamente difícil de ser encontrado hoje. Por isso que ele tem um valor extremamente alto. E vejam só, essa rocha, né, essa pedrinha aqui, é toda de ouro? Não, apenas alguns resquícios. É assim que ele pode ser encontrado na natureza. É muito difícil de encontrar uma pedra mesmo extremamente pura de ouro. Ele vem sempre sujo, com impurezas, com solo, ou até ou mesmo outros minerais fixados, presos a ele. Então, finalizamos a nossa aula, tá? Podem fazer as questões aí 1, 2 e 3 da página 72.
1 a 5 da página 73 e 1 a 5 da página 75. Beleza? A gente corrige aí na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula. E não se esqueçam, juntos no caminho certo.